Então, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da 3M Healthcare Academy. É um prazer tê-los conosco. Meu nome, então, é Ana Tércia Barijan, sou especialista em assuntos científicos da Divisão de Soluções Médicas da 3M do Brasil. Nosso tema de hoje vai ser investindo em segurança nos processos de esterilização. Antes, gostaria de dar alguns recados. Então, antes da gente começar, o certificado de participação será enviado por e-mail cadastrado no momento da inscrição, no dia posterior a esta aula, e é exclusivo para os participantes que estão presentes aqui conosco nesse dia 20 de outubro. O link da gravação desta aula será disponibilizado nas mídias 3M e por meio da nossa equipe. Durante a apresentação, nossas câmeras ficarão desabilitadas para evitar problemas de conexão. Iremos interagir com vocês por meio de perguntas do chat. No meio também das nossas apresentações, a gente vai enviar algumas perguntas e eu explico para vocês no momento, para vocês interagirem conosco, ok? Vocês podem também mandar suas, depois, né, no final a gente pode interagir com os palestrantes. Karina, então vou apresentar a Karina Pires, ela é enfermeira, diretora do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, IBSP, especialista em terapia intensiva, em qualidade e segurança do paciente e MBA em executivo em saúde. Glaucia Lima Dal é enfermeira, mestre e doutoranda pela PPGE em FIBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista clínico da 3M, da Divisão de Soluções Médicas também. Então, Glaucia com a palavra, e depois a gente vai passar para a Karina. Um ótimo webinar a todos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Só colocando a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio nós temos 3 universidades federais. Então, do programa do meu doutorado e mestrado, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Te agradeço, Ana. Obrigada a você. Que isso, por favor. Agradecendo o convite, dizer que é uma grande honra estar ao lado de Ana Tércia e de Karina, nesse momento aqui à noite. E espero que tenhamos, assim, nesse tempo de webinar, contribuições que a gente possa interagir, mesmo que no virtual, né? Mas estamos nos ambientando essa transformação digital que chega aceleradamente e que possamos, mesmo distantes, interagirmos bastante. Eu vou fechar minha câmera para melhorar as questões de conectividade. Bom, eu gostaria de começar com uma questão, que existe uma necessidade constante pela busca da qualidade. E isso em qualquer área das instituições de saúde hoje, né? Nós buscamos sempre a melhoria contínua desses processos de qualidade. E quando a gente vê o Centro de Material de Esterilização, eu gostaria de, primeiramente, caracterizar esse setor, né, essa unidade, como uma unidade de cuidado a todos os pacientes da instituição de saúde, um sistema produtivo que tem uma cadeia de suprimentos com fluxo de trabalho produtivo de serviços e bens que possuem características próprias. Tem uma presença constante da logística e uma grande oportunidade para que eu melhore a logística reversa. Vide as questões que a gente discute, né, sobre biofilme, como eu posso melhorar o tempo de entrega do retorno desse produto para a saúde do centro cirúrgico para o centro de material. E o CME é um setor com características e questões técnicas complexas e distintas de outros setores da instituição de saúde. Pensando nisso, eu trago o conceito aqui de uma responsabilidade circular, a circularidade na nossa responsabilidade. E aí eu tenho, nessa circularidade, não só essa responsabilidade encerrando quando o procedimento é realizado no paciente, mas também o olhar para essa logística reversa, né? Então, há o retorno desse produto para a saúde. Falando em qualidade, a gente não pode deixar de citar alguns autores, alguns pais da qualidade, né? E eu trago aqui 2 exemplos, né? Eu gosto muito da leitura, né? Realizar a leitura dos tópicos desses 2 autores, Dr. Juran, e ao final falarei de Demi. Então, na qualidade de processo, a trilogia de Dr. Juran, ela traz o planejamento da qualidade, o controle da qualidade
e a melhoria da qualidade como tópicos que fazem uma conexão, eles são interdependentes. E o desafio do gestor atual, né, ou o desafio que qualquer, seja do CME ou de qualquer área da instituição de saúde hoje tem, mas aqui especificamente do Centro de Material de Esterilização, a gente precisa ter sempre o olhar para melhorar a qualidade e sempre o foco na redução do custo. E aí eu trago aqui alguns tópicos relativos a essas questões. Pensando em tecnologia, tecnologia está em todos os momentos no Centro de Material de Esterilização, em todos os momentos da instituição de saúde, porque tecnologia, no sentido da palavra, é o estudo do técnico. Então, o autor que eu cito aqui, ele classificou a tecnologia em 3 pontos. A tecnologia dura, que são os equipamentos, a tecnologia leve dura, que são as normas, os protocolos e o conhecimento, e a leve, que são as relações que a gente tem no dia a dia e os saberes estruturados. E aí, partindo dessa classificação, eu quero pedir a Ana Tércia para fazer a primeira pergunta a vocês, para que a gente já comece essa interação. Ana, por favor. Estamos apresentando para vocês. Então, por favor, responder o pool e logo eu apresento os resultados também. Obrigada. Trinta segundos para todo, acho que deu para responder. Glossinha, pode apresentar o resultado. Muito bem. Deixa eu ver. Eu estou sem... Eu apresento para você. 87% responderam que sim, que tem o apoio da liderança, e 13% respondeu que não. Que bom que 87% já conta com esse apoio da liderança, né? E assim, é um crescente, né? É um processo paulatino de introdução de tecnologias no sentido pleno da palavra. Então, cada vez mais esperamos que esse número atinja, né, 100% de confirmação, né, de que a gente tenha apoio das lideranças para essa introdução de tecnologia. Obrigada pela resposta de vocês. E essa pergunta é uma reflexão. Quais seriam as contribuições, então, das diversas cadeias de suprimentos? E aí, quando eu falo das diversas cadeias de suprimentos, a gente olha a indústria alimentícia, a indústria da moda, a indústria automotiva, a aeroespacial, como elas podem trazer contribuições para a cadeia de suprimentos da saúde? Como eu posso ter essa visão holística no CME? E aí eu trago um primeiro conceito, né, uma metodologia, que é o Lean. O Lean, ele pode agilizar processos, ele pode alinhar processos, ele pode ter foco no cliente, ele pode eliminar desperdício, minimizar erros, otimizar processos, reduzir custos, retirar o que não agrega valor ao processo e melhorar continuamente. O Lean, ele é cultura, ele é filosofia, ele é ferramenta de gestão. E o primeiro ponto seria a estrutura física. Né? Aqui um espaguete, né, no fluxo de trabalho, onde o A, B e C são 3 profissionais. E o repensar quantos passos eu dou, quanto eu ando dentro do CME para executar determinado procedimento. Será que meu material está próximo à minha bancada? Será que o fluxo das bancadas propicia que o profissional gaste menos tempo na atividade? E aí, ergonomicamente, né, trazendo essa questão, cansaço menor custo envolvido nas etapas. Esse estudo aqui, ele foi feito num setor de endoscopia, onde houve um aumento da demanda nesse setor. E eles utilizaram, os autores, o Lean como uma ferramenta para auxílio. E utilizaram produto, preparação e processo, analisando todas as etapas e removendo passos que não eram necessários, que não agregavam valor.
Outra forma de Lean é o Lean Agile, onde eu penso em caixas cirúrgicas e kits para pacientes. Eu preciso padronizar processos, eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente e muitas vezes eu preciso customizar ou até personalizar minhas caixas cirúrgicas. Aquele cirurgião quer aquele determinado porta-agulha, então eu estou personalizando, ou eu posso customizar para a cirurgia cardíaca um tipo de caixa para atender aquele grupo de cirurgiões. E aí um conceito que vem da indústria é a gente entender qual a necessidade do nosso cliente. E a engenharia nos traz a produção empurrada e puxada. E aí a gente vê que eu preciso sentar, vamos pegar o centro cirúrgico como o maior setor, né, o maior cliente do centro de material. Se eu sento com a gestora do centro cirúrgico, se eu entendo a demanda, ou se eu sento com a gestora do CME, da UTI, e entendo quantos kits ela necessita para o serviço dela e coloco a margem de segurança, eu vou fazer produção puxada. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou produzindo de acordo com a necessidade do meu cliente. Eu não vou fazer empurrado, ou seja, eu vou produzir sem ter noção do quanto eu preciso produzir. E aí eu vou gastar mais tempo e, com certeza, mais dinheiro. O Lean Education, então, nesse período de transformação digital, de aceleração, ele traz oportunidades para eu agregar o digital, né, os sistemas, software, o Hospital 4.0, como é chamado hoje. E eu tenho vários desafios. Tempo do profissional, dinâmica setorial, cumprimento do calendário e adesão do profissional. Hoje a gente vive a transformação digital nos períodos educacionais também. Então, ferramenta educacional é uma das medidas mais eficientes. Eu dissemino informação, eu crio habilidade profissional, eu gero conhecimento em prol de padronização de processos, garantindo o cumprimento das etapas. E, mais uma vez, eu trago aqui que eu preciso elevar a qualidade e reduzir custo. E a gente pensa em sustentabilidade, iluminação natural, o quanto eu posso usar de iluminação natural, o quanto eu posso modificar a energia gerada, né? Eu posso usar placas solares, energia fotovoltaica, eu posso reutilizar a água da chuva para ser usada em banheiros. Então, vários estudos hoje já trazem esses pontos de apoio. E aí, conhecendo que o maior tempo do profissional, né, essa dissertação, ela traz que o maior tempo do profissional, o maior custo relacionado ao tempo do profissional estava na etapa do preparo e na etapa de limpeza manual. Essa aqui foi uma dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com artroplastia de quadril. E aí foi detectado que a etapa de preparo e a etapa de limpeza manual é onde eu tenho o maior tempo que o profissional despende ali naquela etapa, gerando maior custo. E aí eu penso no reciclar, no recriar e no reusar, os 3 R's que Tseng traz. E aí eu penso que nesse estudo que foi gerado um modelo conceitual, onde eu tenho, né, as instituições de saúde hoje já fazem isso, muitas delas, mas eu trago aqui para que a gente possa, né, quem não implementa, poder analisar essa implementação. O quanto eu tenho de papelão, papel cartão do pacote teste desafio, as embalagens plásticas que envolvem sistemas de barreira estéreo e o próprio sistema de barreira estéreo, desde que é condicionado e segregado, respeitando a legislação nacional, né? O quanto eu posso reciclar, recriar e reusar. E aí esse estudo traz, né? Eu peso, né? Quanto eu tenho de papel cartão. Em média, era esse o preço da época que o estudo foi publicado. Então, eu posso, além disso, ter o retorno financeiro, desde que respeite, né, todo o protocolo institucional e a legislação nacional. E aí a gente pensa, quando a gente fala em recriar, reciclar, reusar, a gente pensa num termo muito hoje discutido, que é a responsabilidade social corporativa, onde a instituição de saúde olha extramuros para que possa se relacionar com a comunidade em si. Controle do inventário é outra grande questão. Grande desafio, tomada de decisão a todo momento, especialidades diversas, necessidade de customização e muitas vezes o inventário é insuficiente, representando custos elevados, porque eu tenho que comprar, eu tenho perda
e eu tenho uso inapropriado, muitas vezes, desse instrumental. A tensão é grande porque eu tenho uma pressão do meu cliente para que eu entregue o meu produto, o produto à caixa cirúrgica, como exemplo. E eu preciso minimizar isso, ou seja, minimizo por meio de uma gestão participativa e de um fluxo de trabalho sincronizado. E aqui esse outro artigo nos traz como uma proposta envolvendo o Kanban, o Priority Traffic Light, onde eu tenho gestão do fluxo cirúrgico por meio de um semáforo, né? Que é como um semáforo de trânsito. Mas só que aqui existem outras características atreladas nesse modelo conceitual, né? Existem outras etapas que são trazidas. Pensando em custos e em qualidade, quando eu olho a avaliação de tecnologias em saúde, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com evidências. Então, a gente fala de saúde baseada em evidências. E aí, outra pergunta que eu gostaria de deixar para reflexão. Você conhece os custos envolvidos no processamento de produtos para a saúde da sua unidade? E aí respondam sim ou não. Né? Às vezes eu conheço bastante, às vezes eu conheço só um pedaço desse processamento. E aí eu não posso deixar de pensar também que eu preciso analisar o risco em esterilização. A análise de risco, ela é avaliar o risco, que envolve a identificação de falhas na esterilização. Quando eu gerencio o risco, eu envolvo a identificação dessas falhas, e quando eu comunico o risco, eu informo aos setores que estão envolvidos nesse cenário. Isso é parte da prevenção de infecção. E aí eu quero trazer aqui um exemplo para a gente poder pensar em um estudo simples de avaliação de custo com também a identificação de falhas. Então, uma das causas que eu tenho de falha no processamento pode ser a presença de ar residual e de gases não condensáveis dentro dos meus pacotes que serão esterilizados. A falha para que isso aconteça pode ser um vazamento no esterilizador e também eu preciso ter um pacote de desafio adequado para essa detecção. Se eu tenho um pacote de desafio incorreto ou inadequado, eu não consigo detectar essa causa. E aí, qual seria o objetivo de um pacote de desafio? Ele tem o objetivo de penetrar o vapor, remover o ar residual, detectar gases não condensáveis e garantir as condições de esterilização. Por quê? De acordo com as normas técnicas, e a gente fala de norma europeia 285, a gente fala de ABNT, ISO, NBR ISO 17665, norma técnica americana, falando de um desafio com base em têxtil. E aí, a gente vem trazendo o exemplo da norma técnica americana, que é a AME, onde coloca aqui como eu vou construir o dispositivo desafio, o pacote de teste de desafio, que é recomendado nessa norma técnica, onde eu tenho que ter tamanho de campos, onde eu tenho que ter altura, comprimento, largura, peso, eu tenho que ter um olhar para a gestão dos campos, eles têm que ficar em descanso por 2 horas em temperatura e umidade em uma sala, né? Então eu tenho que ter um olhar amplo para a montagem desse pacote de desafio. E eu tenho que saber também que, como eu tenho troca de calor durante o processo de esterilização, né? Opa, eu acho que tem alguma coisa de errado, Ana. Como eu tenho que ter troca de calor no processo de esterilização, deu certo agora. A parte central desse pacote é a parte que fica fria por último. E é ali onde eu tenho indicadores biológicos e integrador químico. Indicador biológico e integrador químico. E é ali que, por ser a parte mais fria desse pacote, é a parte de eleição de gases não condensáveis, porque eles gostam da parte fria dos pacotes. Então, por isso que se fala, se eu tenho um pacote montado inadequadamente, eu tenho, consequentemente, uma falha no processo, mas eu também não consigo identificar a causa de ar residual ou gases não condensáveis. Pensando na montagem do pacote manual, a gente tem que ter um olhar para 2 ABNTs, uma de campo simples
e a outra a gente fala de campos duplos. O pacote manual, ele é construído com campos simples. E se nós formos pegar mais evidências, sempre relembrando que eu não posso ter campos cinzidos, remendados, com rasgo, furo ou manchas provenientes de vários resíduos, né? Sejam proteicos, sujidade, alvejante ou amaciante. Relembrando que esse campo que compõe o pacote teste desafio, ele só pode ser reutilizado, lavado, porque a cada esterilização eu tenho que lavar esse campo. E aí, se eu lavo, tem que parar em 5 lavagens. Porque, de acordo com esse estudo, a partir da 6ª lavagem, eu tenho progressiva redução do peso, porque eu tenho desprendimento de fibra também. Esse é um estudo para campo cirúrgico, mas que a gente pode trazer para o ambiente de montagem de pacote de desafio. Então, se eu tenho progressiva redução de peso, desprendimento de fibras, eu perco em padronização do meu pacote de desafio. E aí, falando em custos, identificar, por isso que a gente conhece os custos setoriais, planilhas simples em Excel, e aqui eu trago o exemplo de uma avaliação pacote manual e pacote pronto-uso, mas ela pode ser extrapolada para outros cenários dentro do CME. Então, primeiro eu tenho que trabalhar com base em evidências. E aqui, sendo detalhado, o que eu uso para montar um pacote de desafio? Então, indicador biológico, ampula controle, o integrador, fita branca, autoclave, os campos, quanto que eu pago por campo, a lavagem, quanto que se paga pelo quilo da roupa lavada. E aí eu vou montando essa planilha Excel e faço o comparativo do quanto eu tenho na montagem do pacote manual, incluindo o tempo que o profissional gasta para essa montagem e desmontagem, e o pacote pronto-uso. Então, aqui é um exemplo simples para essa avaliação de custo dentro do CME. E aí, mais uma vez, eu trago esse slide, porque sempre é uma constante melhorar a qualidade e reduzir o custo. E com isso, eu quero, já passando a palavra para a Karina, deixar esse outro nome da qualidade, né? Onde ele fala que, para medir, eu tenho que gerenciar. Para definir, eu tenho que medir. Para entender, eu tenho que definir. E para gerenciar, é o sucesso que eu terei. Então, é um ciclo, onde Deming coloca essas questões na gestão dos processos. Eu quero agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição e passar a palavra para a Karina, para que ela dê prosseguimento aqui no nosso webinar. Muito obrigada. Bom, estão me ouvindo? Espero que sim. Deixa eu abrir minha câmera aqui, só para eu... Tudo certinho, Cá. Estamos ouvindo sim. Ok, Obrigada. Ok. Bom, antes de começar, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade e o convite. Para mim também é uma honra participar da webinar da 3M. E queria agradecer a Ana e a Gláucia. Tenho aprendido muito com vocês duas, tem sido muito bom esses dias em que nós nos falamos. Eu venho trazendo, agora complementando um pouco desse arcabouço que a Gláucia colocou, do ponto de vista de processos relacionados à central de material, e trazendo uma visão focada muito em segurança, baseada também das questões relacionadas do ponto de vista do processo assistencial, né? Eu vou fechar minha câmera também, eu não sou uma pessoa, eu preciso melhorar o meu desenvolvimento tecnológico, então eu vou contar com a ajuda da Gláucia e da Ana aqui, para que eu possa seguir com a minha apresentação. Vou fechar a câmera por conta de interferências, e muito bem, pode seguir, por favor. Bom, eu já trago uma foto de impacto no meu primeiro slide, e para a gente não falar de Covid, porque Covid todo mundo já está bastante cansado de falar sobre a pandemia, mas parece que o impacto que a pandemia da Covid-19 trouxe para os hospitais brasileiros, talvez ele possa ser comparado com uma bomba atômica.
entre o final, pode passar o próximo, Glau, entre o final de fevereiro e março, a gente teve a necessidade de que os hospitais tivessem aí que se adaptar para essa nova e assustadora realidade mesmo, para tratar com os pacientes com o coronavírus, né? Porque a gente teve que desenvolver novos fluxos, novos processos, novas padronizações e nesses últimos meses eu acho que houve realmente uma movimentação muito grande. Nesse sentido, pode o próximo, nesse sentido, a gente vem com um cenário econômico de muita instabilidade. Segundo aí alguns dados, eu não sou economista, mas a gente acompanha também, porque o impacto da economia nas questões relacionadas à saúde é grande. Segundo o boletim do Banco Central, ele estima aí uma queda do PIB para esse ano de 5,6%. Então, e o impacto direto desse cenário também, desse cenário econômico, pode passar, Glau, desse cenário com assistência à saúde. Próximo. Aqui eu trago os indicadores relacionados são os dados do segundo do Observatório da ANAP, né, o segundo trimestre, são uma publicação trimestral, em que mostra aí a taxa de ocupação dos hospitais associados pela ANAP, tentando fazer uma relação desse cenário econômico e a reflexão disso para os nossos hospitais. O que era de 78% no período de janeiro a junho, do ponto de vista das ocupações de leito, isso caiu para 64,8% nos primeiros 6 meses de 2020, por conta, obviamente, aí do resultado da Covid-19. A gente chegou a atingir 53% no mês de abril, por conta dessas restrições aos procedimentos eletivos, porque os pacientes deixaram de ir para o hospital, a gente teve que montar os novos fluxos e a gente voltou a recuperar isso mais ou menos em maio, que mostrando aí 60%, em junho 65,2%. Essa pandemia do novo coronavírus impactou de forma direta mesmo, né, os indicadores de gestão operacional dos hospitais da ANAP. O atendimento de procedimentos e cirurgias eletivas caiu muito, caiu significativamente, com essa taxa de ocupação dos hospitais, e como eu falei, em abril chegou a atingir aí 53%. Pode passar o próximo, Glau. O próximo vai aparecer para vocês a questão relacionada ao tempo de permanência, né, a taxa de pacientes submetidos aos procedimentos cirúrgicos. A gente teve uma queda de 9,6 comparados com os meses de abril e junho, que foi o começo, o mesmo período, né, sendo 2019, com uma taxa de 53%, e os meses de abril a junho de 43%, mostrando aí o impacto desses indicadores operacionais, o impacto cirúrgico. E com o adiamento desses procedimentos eletivos, a gente teve uma consequente queda de receita nos hospitais, uma vez que a maior parte dos custos são custos fixos, então os custos fixos ultrapassaram as receitas, né? As despesas acabou ultrapassando as receitas. Então eu estou colocando, esse é um fator importante para a gente entender o impacto que esses dados, essa informação também tem na gestão operacional e, consequentemente, nas questões relacionadas à tecnologia, padronização e segurança. Pode passar o próximo. E na segurança do paciente, né? Como que a gente, quais foram os impactos de forma mais objetiva na segurança do paciente? Agora eu vou contar com a Ana para que ela coloque uma perguntinha para vocês, para que vocês possam opinar com relação à segurança do paciente. Bah, vamos lá. Apresentando. Então, você já participou ou teve conhecimento da ocorrência de eventos adversos relacionados à falha no processamento de materiais? Então, sim ou não, e aí a gente vou dar uns 20 segundinhos para responderem. Participou ou teve conhecimento da ocorrência de eventos adversos? Lá, o pessoal está votando, muito bem. Vou finalizar, vou compartilhar o resultado. Então,
72% sim e 28% não. Ok? Pode continuar, Cá. Excelente, eu acho que a ideia mesmo é que a central de material e que ela possa, de fato, notificar eventos relacionados a falhas no processamento de materiais e o impacto que essas falhas, elas consequentemente trazem aí para a segurança do paciente, e eu vou mostrar um pouquinho isso mais para frente. Pode passar o próximo, por favor. Essa era a pergunta, pode passar o próximo, Glau, por favor. Bom, essa foto, essa imagem é para contar uma historinha para vocês. Na década de 90, Gay Cohen era um diretor de qualidade e segurança da NASA. E em um possível encontro, teve um encontro, né, de Don Barrick, que hoje é o presidente emérito do IHI, que é uma instituição renomada em segurança. Ele conseguiu algumas horas de conversa com ele para entender um pouco. A gente faz muito a relação da segurança do paciente, né, com as indústrias de alta confiabilidade, e aí eu estou falando da NASA aqui. Então ele queria entender como que Cohen, como é que ele conseguiu se tornar tão bom bastante para chegar à Lua. Então como é que ele foi possível? E Don Barrick relata que ele esperava respostas simples, né? Porque na época, isso foi já faz bastante tempo, em 98, ele fez essa pergunta porque ele queria uma solução rápida para melhorar a qualidade no cuidado, uma solução rápida e eficaz. E ele esperava as respostas do tipo, vocês podem melhorar investimento, incentivos financeiros, ter mais responsabilidade, engajamento de equipes. Essas eram as respostas que Don Barrick estava esperando de Cohen. Mas na conversa com Cohen, ele observou que a visão de Cohen ela era tamanha e ela era tão diferente da nossa, porque a vivência de confiabilidade era tão grande, e aí ele entendeu que era tão distante, né, do ponto de vista de relação da natureza humana, de organizações, de sistemas e mudanças, que ele não conseguia, ele não se permitiu, ele falou, ele não vai se permitir responder e chegar às minhas respostas. Então, isso mostra que ainda a gente tem um gap muito grande, né? Então, a gente ainda procura por essas respostas. Pode passar o próximo. A gente tudo isso para dizer que ainda é difícil entender os problemas de segurança. A gente ainda tem muitas diferenças em termos culturais, em termos técnicos, clínicos, psicológicos. A gente tem uma diferença grande entre os grupos humanos, né? Que o país é muito grande ainda, né? Se a gente trouxer essa visão para o Brasil é muito grande, a gente ainda tem muitas diferenças de formações, de profissionais, de culturas. De fato, esses problemas todos, cultura, falta de liderança forte, a questão da valorização da equipe, que tanto a gente falou também nessa pandemia da Covid-19, a falta de bons padrões profissionais, porque a gente tem diferentes formações, tudo isso são problemas e, de fato, tem interferência. Tudo isso é muito importante, né? E tem impacto, sim, no nosso dia a dia. Pode o próximo, por favor. E o problema é que a gente tem uma grande atração por soluções simples no nosso dia a dia assistencial. O próximo. O problema de ter soluções simples é que nem sempre as soluções simples elas vão servir para sistemas tão complexos que é o sistema assistencial, que são os hospitais. Se não é o maior, se não é, ele é um dos mais, né? Talvez seja um dos mais complexos no mundo, que é o sistema hospitalar. Então, a gente precisa, antes da gente pensar em melhorar e trazer soluções simples, de fato, a simplificação de processo faz parte, sim, né, dessa melhoria, mas ela não é 100% das vezes adequada. E a gente precisa entender o quão complexo é o sistema e seus processos que estão anexos a ele, para que a gente possa abordar esses aspectos de segurança de uma forma eficaz. E isso não é fácil, né? Isso é muito difícil. O próximo.
A pergunta qual que é a chave, né? Qual que é a chave para melhorar a segurança do paciente? Como é que qual das chaves ela vai abrir essa porta para a gente buscar essa resposta? Então, liderança, cultura, as atitudes em relação à segurança, elas são todas importantes, mas a gente tem sim chaves diferentes, né? Para diferentes soluções, para diferentes melhorias, e chaves específicas para diferentes processos. Sempre, independente dela, independente da chave que você vai usar, ela vai entrar na porta daquele processo e o que a gente busca por trás disso é uma alta confiabilidade. Às vezes a gente precisa melhorar a segurança, a gente precisa influenciar a instituição por alguma política institucional antes da gente até pensar em soluções específicas do processo do cuidado. Então, talvez a gente precise trabalhar e essa relação também do que é mais abrangente para o que é mais de processo de cuidado, talvez seja um diferencial e uma questão difícil. Pode passar o próximo, Glau. E existem diversas maneiras e abordagens para a solução de problemas, né? Por onde que a gente começa, né? Então, uma delas, pode passar o próximo, é pensar na incorporação da tecnologia disponível atualmente no mercado, de uma forma que a gente possa utilizar dela da melhor forma possível, e utilizar no que ela tem de melhor para oferecer para a gente. Então, colocando sempre, próximo, tem duas caixinhas na lateral, colocando sempre a interface humana nos processos em que a gente tem dependência dessa inter-relação humana. Então, eu vou fazer uma adequação, eu vou usar a tecnologia e vou usar só a interface quando eu realmente preciso dela, que é a interface humana. Então, está aqui a tecnologia e padronização, elas resumem a uma questão importante, que é uma visão da segurança focada na engenharia da segurança, que é o entendimento do erro, do ponto de vista de fator humano, o quanto nós somos falíveis, porque eu preciso ter essa interface toda, ela passa no entorno da tecnologia e padronização. E o principal objetivo aqui, com tecnologia e padronização, é, de um lado, melhorar os processos de trabalho, reduzindo a participação de pessoas, né, oferecendo aí o apoio nas tarefas em que as pessoas só quando as pessoas são realmente necessárias nesse processo. O próximo. O cenário ideal, o cenário ideal é o cenário que a gente busca a incorporação da padronização da tecnologia, como eu coloquei. Então, seria, na verdade, a padronização acoplada à tecnologia, como é o caso da aviação comercial, tentando buscar a solução para a ocorrência de erros e falhas, que principalmente esse é o foco, né, da aviação de uma forma geral, e o ideal é que a contribuição humana aí para esse processo ela seja reduzida, ela é reduzida no mínimo possível, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, no caso, a gente tem alta tecnologia e a utilização de um checklist, e esse checklist é feito pela interface humana, né? Que a gente já conhece muito e já utiliza muito esse exemplo no nosso segmento da saúde. Próximo. Então, quando a gente faz... Pode passar o próximo? Faz uma junção dessas duas questões e dessas duas perspectivas que eu tô relatando, que eu estou trazendo, que é tecnologia e padronização, quando juntas e quando a gente otimiza essas duas perspectivas, a gente consegue reduzir, superar a questão da falibilidade humana e a vulnerabilidade à fadiga. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, o prontuário eletrônico, por exemplo, apoio à decisão clínica, os checklists que foi mostrado no slide anterior pela aviação, todos eles são importantes, mas eu preciso levar em consideração pela falibilidade humana também, que a gente precisa ter a questão da questão humana nesse processo. Por exemplo, quando eu falo no prontuário eletrônico, eu utilizo uma ferramenta de tecnologia importante, mas se eu não souber, eu extraí uma informação, mas se eu não souber utilizá-la para otimizar esse processo, né, do ponto de vista também
de melhoria, de nada vai me adiantar incorporar um prontuário eletrônico. Então, eu preciso lembrar dessa necessidade de conhecimento e habilidade para usar do melhor possível esse apoio à decisão de uma forma eficaz e eficiente dentro da minha assistência. Próximo. E a Gláucia fez uma citação dos protagonistas da qualidade, e segundo Deming, Juhan, Ishikawa, que estudam, né, há muitos anos já, segundo as ciências da melhoria da qualidade, eles contribuíram muito para a eficiência dos processos e aumento do custo-efetividade, dando atenção, pode passar, Glau, dando atenção principalmente para planejamento, manutenção e a execução dos processos. Isso foi uma grande consequência aí de melhoria de custo-efetividade. O próximo. O que falta para as organizações de saúde é o que vocês estão vendo aí, que é política, as regras, a maioria dos processos na nossa assistência, ela não é planejada, nem nunca foi. Ela foi evoluindo e foi se adaptando às circunstâncias em que a gente vive, no dia a dia em que a gente está e que a gente trabalha no dia a dia das organizações de saúde. Por exemplo, prescrever, solicitar e administrar um medicamento, esse processo ele é quase feito. Da maior parte das vezes, a gente tem sucesso no final, mas ele é muito propenso a erros, ele tem uma grande variação na sua execução, e isso aumenta as chances de erros. E eu falo de variação de formas de execução, de novo trazendo, ele é feito de formas diferentes, o nosso país é muito grande, né? Pensando Brasil também, e como a gente tem essas diferenças de cultura também, da forma como fazer. Pode passar o próximo. O próximo slide, ele vai trazer um exemplo de um processo que é muito comum nos hospitais, que é o processo da detecção de alergia. Esse é um processo que tem uma abrangência muito grande, porque quando o indivíduo entra na instituição, o paciente entra na instituição, ele tem uma abordagem de muitos profissionais, de muitas unidades, né, de muitos processos assistenciais. É uma pergunta que, para a identificação da alergia, é uma pergunta que todo mundo faz, né, várias vezes para o paciente, em diversos momentos, e essa informação ela é registrada no prontuário em diversas formas, né? Ora de forma eletrônica, ora de forma manual, a gente utiliza essas pulseiras de identificação. A farmácia, por exemplo, ela registra essa informação num banco de dados de prontuário, para saber quando alguém coletou essa informação, mas essa informação ela é pouco utilizada, aquela questão que eu coloquei lá atrás, que o que a gente faz com a informação que a gente está gerenciando, ela é pouco utilizada. Pode ir passando, Glau. O que acontece aqui é que 1/3 dos pacientes que relataram, pacientes com alergia reconhecida, 1/3 dessas prescrições, elas vão com o medicamento do qual o paciente relata que tem alergia. Então, mesmo com a tecnologia, pode passar, Glau? Mesmo com a tecnologia, é difícil ter um olhar para o processo. Pode passar mais 2 itens. A gente tem, então, diversas fontes de informação e de forma conflitante, porque muitos profissionais pedem ao mesmo tempo e ela não é relevante, né? Depende muito de uma memória e de forma excessiva, e a gente não tem uma questão importante, que é a vigilância. E essa vigilância não é só, tem a vigilância humana, mas a gente não supervisiona esse processo, nós não fazemos uma auditoria constante de melhoria. Então, é um processo complexo. E eu trouxe esse processo, porque ele tem uma abrangência muito grande, assim como a CME. Pode passar no próximo. Na CME, a gente tem semelhanças com o processo de alergia. Na CME, pode ir próxima. A representatividade é grande, ela é fornecedora de toda a instituição, ela não fornece só para o centro cirúrgico, como a gente, na maioria das vezes, pensa em CME, a gente já liga diretamente ao centro cirúrgico. Não, ela é fornecedora de toda a instituição,
desde a higiene das mãos aqui até o produto pronto para uso. Então, ela é altamente dependente de padronização, como a Gláucia colocou, a montagem das caixas cirúrgicas, existem recomendações, né, do processo de lavagem, da quantidade, quais são os materiais que eles precisam compor na caixa, né, a depender do tipo de cirurgia, da posição do instrumental, então, e o tipo de esterilização para cada caixa. Então, que existe também uma recomendação. E no que tange à tecnologia, o pacote teste desafio é um bom exemplo, e ele também tem que ser utilizado, né, como ou manual ou pronto para uso, mas ele tem também a sua padronização e as suas recomendações de segurança. Então, é importante lembrar que a Gláucia mostrou como que os campos devem ser acondicionados, né, como é feito esse pacote manual, e essas são questões totalmente focadas com não só padronização, mas que tem impacto na segurança. Pode passar o próximo. Depois do Errar é Humano, de 1999, a gente pode próximo? Pode passar as caixinhas, Val, por favor. No Institute of Medicine, ele recomendou, Errar é Humano foi o marco da segurança, que foi publicado pelo Institute of Medicine em 99. Alguns anos depois, ele pediu para que a HRQ, que é uma agência americana de qualidade de pesquisa nos Estados Unidos, que recebe incentivo financeiro, e testa as pesquisas aí em grandes centros, e pediu para que a HRQ determinasse, verificasse algumas práticas, e quais seriam as mais eficazes para melhorar a segurança do paciente. Essa era uma lista muito grande, de 79 práticas, e das 79 práticas, eles selecionaram 11, então 11 tinham forte evidência e eficácia, que era profilaxia de TEV, prevenção de lesão por pressão, uso de barreira estéril para passagem de catéter venoso central, uso de antibiótico para prevenir infecção relacionada à assistência à saúde, mas eu trago essa questão que, de fato, as questões relacionadas ao impacto do processamento de materiais relacionado ao risco direto e indireto na segurança, também serve para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, desde a prevalência do problema a ser corrigido, a gravidade que existe se eu tenho um processamento inadequado, o uso dessa prática, se ele está adequado, se essa evidência eficácia, se ele tem efetividade, o potencial que essa falha tem em causar uma lesão, o impacto dos custos e a dificuldade de implementação. Pode passar o próximo, Glau. Esse sim é uma questão importante para que a gente possa ter, pode passar o próximo, custo-efetividade é um processo altamente crítico de alto custo quando a gente incorpora tecnologia e padronização para que a gente tenha como resultado a segurança. Próximo. Como que a gente tenha resultado a segurança. Então, não é um custo, é um investimento em segurança, é um outro olhar para a segurança. É importante pensar o impacto que esses resultados e que essa falha tem para a segurança do paciente. Como o tempo... Pode passar o próximo, Glau, por favor? Como o tempo... aumento do tempo de internação, relacionado, por exemplo, às infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, eu queria pedir, Glau, acho que você tem mais uma pergunta? Ana? Ana? Já estou mostrando, Cá. Ótimo. A pergunta Você já notificou ao núcleo de segurança de sua instituição problemas relacionados ao processamento de materiais? Então, a primeira pergunta foi se você já teve ou se você já presenciou, e agora, então, se você já notificou, formalizou esse evento ao núcleo de segurança. Ok? As pessoas estão voltando, vou dar mais alguns segundos. Estão voltando ainda. Muito bem, então vamos finalizar. Obrigada. Cá, 69% respondeu que sim e 31% respondeu que não.
Excelente. Para mim é uma surpresa, e uma surpresa boa saber que esses processos todos estão sendo notificados para o núcleo de segurança para que eles possam ser analisados de uma forma, pensando também nessa análise, em busca de modos de falha, né? Pode passar o próximo, Glau, por favor. Pode passar mais um? Pode passar as caixinhas. Isso. Então, só para concluir, a gente tem nessa falha do processo de esterilização, de processamento de materiais, a gente pode pensar de forma direta e indireta na segurança, e aí eu trago as infecções de sítio cirúrgico, elas têm um impacto muito grande, ocorre em 2 a 4% do total de cirurgias de uma instituição, é uma das causas de morbimortalidade, uma das causas de readmissão dos pacientes, e esses pacientes que têm diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico, 3% deles evoluem a óbito. Pode passar próximo. A minha mensagem final é que a CME possa ter um outro olhar, né, ou um olhar, ampliação de olhar, pode passar, Cláudio? Ampliando o olhar da segurança para que a CME possa compartilhar essa melhoria de processo, pode ir passando as bolinhas? Essa melhoria de processo não só com o centro cirúrgico, mas com as unidades de internação, terapia intensiva, qualidade, segurança e lideranças, para que a gente possa envolver ainda mais a alta direção. Mais um? A alta direção. E, consequentemente, deixar de fazer, pode passar o próximo, Glau? Deixar de ser uma intervenção setorial para que seja realmente uma preocupação de âmbito institucional. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Gláucia. Parabéns pela excelente apresentação, pela reflexão que vocês fizeram hoje. Cá, quer abrir sua câmera? Estou abrindo aqui. Aí, todo mundo aqui. A minha tecnologia aqui não está me ajudando. Imagina. Então, os colegas estão enviando, né? Parabéns a vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Nós temos 2 minutos. Eu não sei se vocês querem fazer alguma finalização, né? Para o nosso tempo. Não temos perguntas até o momento no chat, né? Se alguém quiser, muitos parabéns, mas no momento sem perguntas. Eu vou dando os últimos recados, então, e aí qualquer coisa a gente dá um tempinho se alguém quiser mandar alguma pergunta. Então, para relembrar que o certificado de participação será enviado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição, no dia posterior a esta aula, e é exclusivo para os participantes que estão presentes aqui conosco nesse dia 20 de outubro. O link da gravação será disponibilizado nas mídias 3M e também por meio da equipe 3M. Então, acompanhe nosso calendário educacional na página do Facebook 3M Cuidados à Saúde. Vamos voltar, então, aqui. Realmente não temos pergunta até o momento. Queria deixar com vocês a palavra final e aproveitem, né, se quiserem deixar algum recado e para se despedir também. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Acho que tem total interface e faz todo sentido a gente pensar nesse envolvimento da CME, dos processos da CME relacionados à segurança. Eu queria aproveitar também para dizer que, oportunamente, a gente vai deixar também essa aula nos canais do IBSP para que quem quiser assistir posteriormente possa, provavelmente no YouTube. Pode subir no YouTube, ok? Muito obrigada, Ana e Gláucia. Obrigada, Cá. Glaucinha. Agradecer a oportunidade desse momento, né, de estar... a gente interagiu de uma maneira junto com as perguntas, né? E a oportunidade de estar ao lado de Ana Tércia e de Karina. E aqui, não sei quanto a gente tem de público, mas eu já estava vendo que tinham dezenas de pessoas já conectadas já no início da apresentação. Então,
deixar como mensagem sempre buscar esse olhar holístico para o CME, né? Essa valorização para esse setor que cuida dos pacientes de todo o hospital, sem saber, muitas vezes, o nome do paciente. Então, é um setor que merece toda a valorização dentro da instituição hospitalar e busca pela qualidade dos processos constantes. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Agradeço mais uma vez vocês, agradeço os participantes aqui hoje. Então, em nome, né, da Healthcare Academy, a gente se despede e nos vemos em breve. Um grande abraço, se cuidem. Obrigada. Obrigada, Ana. Só corrigindo, dezenas, não centenas. Centenas. Mais de 100 pessoas já, Glaucia. E agora aqui. Grande abraço, gente. Tchau. Tchau.